Graça e paz, povo eleito, predestinado, abençoado por Deus. Você dá graça e não dá graça, somos todos um só em Cristo. Talvez você diz assim, por que a graça é diferente de nós? Não, é que nós temos um outro entendimento. Foi revelado a nós o evangelho da graça, que é o evangelho da circuncisão, não, da incircuncisão, o evangelho do apóstolo São Paulo. Mas eu vos saudo a você que é da graça, que não é da graça, seja de qual for a sua religião. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e eu tenho, neste momento, uma palavra para a edificação das nossas vidas. Talvez você está tanto tempo dentro dessa denominação e você ainda não conhece, você acha que isso está certo, que é normal, mas você a partir de agora, você vem comigo, fica comigo até o fim desta mensagem, eu não vou demorar, eu acredito que uns 15 minutos, 14 a 15 minutos, eu termino esta mensagem, que eu não gosto de prolongar. Eu sou aquela pessoa que gosta de fazer uma mensagem, não tenho nada contra quem prolonga as mensagens, mas eu sempre gostei de uma mensagem objetiva, uma mensagem culta, e uma mensagem que dá para o povo entender. Eu concluí a mensagem. E a mensagem que eu tenho nesta manhã é esta. O batismo era para os cristãos ou era para os judeus? Nós vemos aí muitos que por falta de entendimento, como no meu caso, eu fui uma pessoa especialista em batismo. Eu batizava, eu dava curso, quando alguém não queria passar pelo batismo, eu ia até aquela pessoa e dava um curso para aquela pessoa, mostrava dentro da Bíblia e a pessoa acabava aceitando. Quando talvez aquela pessoa era uma pessoa difícil, que a pessoa dizia, não, eu já fui batizado quando eu era criança, eu não aceito outro batismo. Aí eu era convidado para ir até aquela pessoa. Eu ia particularmente àquela pessoa e chegava lá, eu começava a conversar com aquela pessoa e aquela pessoa começava a debater, eu pegava a Bíblia e mostrava, eu era especialista nessa área. Qualquer caso que acontecia dentro da igreja, quando uma pessoa se endurecia não querendo passar pelo batismo, eles vinham comigo. Eu ia ter com a pessoa. Mas quando eu conheci este verdadeiro evangelho da graça, eu passei a entender que o batismo foi para os judeus. Não foi para o gentio, para os cristãos. Porque de Cristo, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Ele não tem mais que se preocupar com mais nada, porque na verdade o batismo é uma tradição judaica, não tem nada a ver com o gentio nos dias em que nós estamos vivendo. Então nós olhamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a resposta para nós. Nós vemos que o batismo não começou ali em João Batista. O batismo começou lá em Moisés. Nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, que todos foram batizados em Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito, já passaram por um batismo. Foram batizados na água, no mar e na nuvem. Então, o batismo para o povo judeu é purificação. O povo tinha por costume, sacerdotes, antes de sacrificar o cordeiro, aquele bode, era passado por um ritual, era lavado, porque a água para eles é um símbolo de purificação. E vindo Jesus, antes mesmo de Jesus vir, veio na frente João Batista. João Batista apareceu no Jordão, batizando o povo. E o povo vinha a João e perguntava, mestre, o que eu devo fazer? Arrependei e seja batizado. Mas João não garantia
que seus pecados, não havia garantia que seus pecados seria desfeito através do batismo. Era uma tradição que havia no meio do judaísmo. Porque o batismo, na verdade, ele não tira. A água, ela não tem poder para purificar, para limpar os pecados. Nós vemos aí que as chamadas igrejas, esses movimentos por aí, critica a Igreja Católica porque ela batiza a criança. Mas como batiza uma criança se a criança não tem pecado? Por que batizar uma criança? E eu pergunto, por que batizar um homem ou uma mulher se eles também não têm pecado? Não existe pecado naqueles que são adultos. Pega aí um jovem de 18, 20 anos, 30, 40, 50 anos, velhos. Eu já vi pessoas bem idosas. Eles levam aquela pessoa ao batismo, que diz que aquela pessoa não pode partir deste mundo sem primeiro passar pelo batismo. Que o batismo é necessário. Jesus passou pelo batismo. Jesus foi batizado. Por que nós não vamos querer batizar? Nós temos que ser batizados. Se nós querer entrar no reino de Deus, nós temos que passar pelo batismo. Então nós vemos que é um erro, como disse aquela música cantada pelo Roberto Carlos, um erro não conserta um outro erro. Porque se batizar criança é algo errado, batizar adulto também é algo errado. Isso não existe. Existia para o judeu. É um costume, uma tradição no judaísmo. E isso terminou na crucificação de Cristo? Não. Isso terminou no ano 70, quando Jesus veio e levou a sua igreja. Isso terminou ali no ano 70, quando o templo foi derrubado, foi devastado. Ali terminou, os apóstolos foram mortos. Ali terminou. Ali tudo estava resumido, estava cumprido. Então, vindo João Batista, batizando o povo dizia: mestre, o que eu devo fazer? Ele dizia: arrependei e seja batizado. Então a Bíblia diz ali no capítulo 3 de Mateus, ele diz que o povo confessava os seus pecados por ele. Confessava os seus feitos. O que é pecado? Pecado é consequência da lei, porque aquele povo vivia debaixo da lei. É desobediência. Pecado é transgressão da lei. Não havendo lei, não há pecado. O gentio não tem lei. Nós vemos em Romanos capítulo 2 e versículo 14 que os romanos, que os gentios, eles não têm lei. A lei é para os judeus. Então aquele povo passava pelo batismo de João. Tanto faz imersão, de qualquer forma que seja o batismo, né? Que João Batista batizava, jogava sobre a cabeça e tal, porque o batismo de João, a Bíblia não relata como era. Ele estava no Jordão batizando por imersão, ou submersão, tanto faz. De todo jeito, o povo vinha ter com ele e confessava os seus maus feitos e por ele era batizado. Mas ele dizia: após mim vem um outro muito mais poderoso do que eu. Esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. E que batismo é esse? É o batismo que desceu lá no dia do Pentecostes. O batismo do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, quantos batismos existem dentro da Bíblia? A Bíblia fala de 2 batismos? Sim. A Bíblia fala do batismo da água e do batismo do Espírito Santo. Mas qual é o batismo que prevalece? Porque esse da água foi encerrado. Foi encerrado ali com os judeus. Mas o batismo do Espírito Santo, ele permaneceu. Que batismo é esse? Nós podemos ver ali no capítulo 4 e no versículo 5 de Efésios. Diz que existe um só batismo. Então não existe 2 batismos. E qual que você escolhe? Da água ou o batismo do Espírito Santo? Então você que talvez está dentro dessa velha religião há muito tempo
e você olha e diz, não, eu não acredito, porque o batismo é verdadeiro. Eu também não acreditava. Eu não aceitei. Por várias vezes eu vendo ali a graça, eu repudiei, porque eu era especialista nisso. E você diz, não, mas vocês gostam de criticar as nossas igrejas. Você gosta de criticar o nosso pastor. Irmão, nós não temos pastor, porque nós não somos ovelha, nós somos gente. Como diz aquela música, eu também existo, eu também sou gente, eu também mereço encontrar alguém para amar. Então, nós somos gente, nós não somos ovelha, porque esta palavra ovelha e pastor começou lá na velha aliança, no Velho Testamento, e Jesus foi o último que chamou o povo de ovelha, dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas nós vemos que isso terminou, isso é uma simbologia, e até o dia de hoje tem muita gente aí chamando, as minhas ovelhas, eu sou seu pastor, vocês têm que me obedecer, vocês têm que fazer o que eu mando. Se vocês não fazer o que eu mando, as mãos de Deus podem pesar sobre vocês, o diabo pode entrar na vida de vocês, o inferno, e ameaça as pessoas através disso, mas isso são tudo mentira, são tudo ameaça. Por isso que o povo vive amedrontado dentro desses movimentos chamado igreja. Mas nós não somos servo e nem somos ovelha. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nós somos filhos, nós não somos ali ovelha, nem somos servo, porque servo vem da servidão. Nós somos ali filhos e além de filho, herdeiro de Deus. Muitas vezes a irmã encontra e diz, irmã, aonde você está congregando? Que igreja você congrega? Eu congrego na igreja Senhor dos Anéis. E você? Eu congrego na igreja Pureza. E pureza é pureza, menina, olhinho tristonho, bonita e fringida, sem nada de amor. Pureza era pura, como o próprio nome, nem mesmo de fome pureza chorava. Então, pureza, que eu conheço, é uma música. Igreja chamada pureza, porque você pode, se você conhecer a Bíblia, você dá valor a este livro, porque o que mais acontece dentro desses movimentos é a falta. Jesus diz, errai por quê? Porque não presta atenção no que o seu líder disse? Vocês erram por quê? Porque não conhece as Escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. E nós vemos que as pessoas, é comum nós ouvir João 8,32. Conhecerei a verdade vos libertará. Olhar lá também para 2 Coríntios 13, versículo 8, ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Então são coisas citadas, mas este livro não tem sido, é pregado? Sim, eles olham dentro deste livro e eles tiram dentro desse livro passagens bonitas, mas aonde? Eles vão em Daniel, eles vão em Davi, eles vão em Abraão, eles vão lá em Josué, eles vão lá em Sansão, eles vão lá nos livros, Jó, e tiram ali José vendido no Egito, tira várias passagens, depois vem para os 4 livros biográficos de Jesus, dizendo ali aos milagres que Jesus fez, olha, grande maravilha, Zaqueu, né? Vemos ali a viúva de Naim, vemos ali grandes
coisas que Deus fez através do seu Filho, e eles pregam, e o povo aplaude, o povo dá aleluia e dá glória a Deus, mas não conhece este livro, porque tudo que eles falam não tem nada a ver com este livro. Completamente diferente do que este livro o ensina. Porque o maior mandamento de Deus está ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Aquele que ama o seu próximo, cumpre toda a lei de Deus. O maior mandamento de Deus está no amor. Não existe mandamento maior do que esse. Então você que está aí para ser batizado, seu pastor está insistindo com você que você tem que passar pelo batismo. Eu já vi um certo pastor dizer que até o ladrão na cruz foi batizado. Não, o ladrão na cruz foi batizado. Mas pastor, de que forma? Na hora que ele estava lá, deu uma chuva. E a chuva batizou ele. Meu irmão, são tantas heresias, tantas filosofias, tantas mentiras, que o povo já está cansado. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Você se liberta quando você passa a crer. E não só crer, a sua mente precisa ser salvo. Porque o seu coração e a sua alma está aqui. Coração, esse coração bombia sangue. A sua alma não é o que você pensa. A alma está atrelada ao espírito. Não, a alma é a sua mente. Então isso precisa ser liberto. O dia que Deus iluminar a sua mente, os seus olhos, você passa a ter olho e mente iluminada e você passa a repudiar tudo isso que você chama de igreja e chama de pastor, tirando o seu dinheiro, o seu sustento para entregar na mão desses lobos devoradores. Esta é a palavra que eu tenho para você neste momento sobre batismo. Ignora, porque a água não tira pecado. Porque a Bíblia diz que o único que tirou o pecado dos judeus, não do gentil, foi Jesus Cristo na cruz. Porque Deus disse em Zacarias 3:9, num só dia vou remover todo o pecado do meu povo. Num dia só. Isso aconteceu quando Jesus na cruz foi crucificado. Ali exterminou esta palavra pecado. Se batismo valesse alguma coisa, a igreja não precisava passar por esses rituais que eles passam. Passa pela água e depois continua. Irmão, você está em pecado. Irmão, nós temos que fazer campanha de purificação. Você tem que vir para o monte. Você tem que fazer jejum. Todos esses rituais. Oh, mas por que eu fui batizado? Para quê? O batismo não ficou na água. Eu vi um certo pastor, que eu contei já isso aí numa outra mensagem, que acabando de batizar, era uma igreja grande. Ele tinha uma enorme igreja e ele trouxe numa chácara, batizou e pediu para o proprietário da chácara esvaziar a piscina, que a piscina estava contaminada pelo pecado do povo. Não sei se água pode purificar pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado só foi tirado do judeu, não de nós, porque nós não temos pecado. Nós já nascemos sem pecado. Nós não conhecemos a palavra pecado, porque nós não estamos debaixo desta maldição chamada lei. Mas todos quanto estava debaixo desta maldição, estavam em pecado. Pecado é o quê? É um ato de desobediência. É tudo aquilo que você cometia fora da lei, significava pecado. E Jesus veio para desfazer. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Jesus veio a este mundo para aniquilar, exterminar com o pecado. Jesus não veio a este mundo para servir de espetáculo naquela cruz, para dar um show naquela cruz para os gregos, para o judeu, para o povo daquela época. Jesus veio para remover o pecado do seu povo.
Então você, meu irmão, minha irmã, que acreditava que batismo tira pecado a partir de agora, você pode olhar para as Escrituras, você vai ver que os nossos pecados ficou na cruz de Cristo. Nós vemos ali em Romanos capítulo 6, e do versículo 3 ao versículo 6, o velho homem morreu na cruz de Cristo. O velho homem não morreu dentro da piscina, nem dentro do rio, mas o velho homem morreu ali junto com Cristo. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Uma nova criatura em Cristo, porque nós não somos mais aquele velho homem, nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se você gostou dessa mensagem, inscreva neste canal, deixa aí o seu like, divulga isso aos seus amigos, aos seus companheiros, para que nós possamos avançar cada vez mais. E a graça de Cristo possa te alcançar, iluminar a sua mente, você, minha irmã. E você pode me ouvir todas as quartas e todos os sábados, estou pondo um novo vídeo para edificação da nossa vida. Graça e paz para todos.